Olá, aqui é o professor Daniel Brito e hoje nós estamos com mais um vídeo. É um vídeo polêmico, é um assunto bem polêmico a respeito do divórcio. O que Deus pensa a respeito disso? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito do divórcio, né? Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis, onde cada vez mais vem aumentando, né, essa porcentagem de divórcio, até mesmo entre aqueles que se dizem ser servos de Deus, aqueles que estão na igreja, que são crentes. Então a gente precisa fazer uma análise, nós precisamos ver o que realmente posso, o que não posso, se devo ou não devo, o que é a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Temos que estar atento a essas coisas, por afinal, nós temos que agradar o Senhor, amém? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que o matrimônio, ele não é uma conveniência social, não é algo criado pelo homem, né? O matrimônio, o casamento, é uma instituição divina, foi criada pelo próprio Deus. E eu quero aqui ler com você, você que tem a palavra em casa, eu quero ler Mateus capítulo 19, tá? Eu vou ler do versículo 3 em diante, quero fazer essa leitura com você, para a gente entender o que realmente Jesus Cristo fala a respeito disso, né? O que Jesus Cristo, qual é a opinião, o que Jesus Cristo quer de nós, qual é a vontade dele a respeito desse assunto, né? E lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 3 em diante, vai estar escrito assim na palavra de Deus. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, e os fez? Agora, preste atenção nesses versículos, do 5 em diante. No 5, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Eu já entendo aqui, né, que o casamento existe alguns pilares. Eu entendo só nesse versículo aqui, por exemplo, que o casamento ele é hétero. O que é isso, pastor Daniel? Ele é entre homem e mulher. Aqui é a palavra de Jesus. Jesus disse assim, deixará o homem o pai e a mãe e unirá a sua mulher. Uma outra coisa que eu entendo, que além do casamento, né, na expectativa de Deus, né, ser hétero, ter que ser hétero, o casamento também ele é monogâmico. Né? Como assim, pastor Daniel? Né? Aqui não fala se unirá às suas mulheres, fala a sua mulher. Então, eu tenho que entender que eu só posso ter uma esposa. Não posso ter várias esposas ou várias mulheres. Então, o casamento é hétero, só nesse versículo. A Bíblia nos ensina que o casamento é monogâmico e ensina ainda que ele é monossomático, há uma soma, né? Tá aqui, ó. E serão os dois em uma só carne. Então, é um somatório entre o homem e a mulher. Existe essa soma. Casamento não há espaço para divisão. Não há espaço para subtração, né? Um casamento é soma entre o homem e a mulher, onde nesse somatório eles vão ser uma só pessoa, em uma só carne. Tem que ter o mesmo entendimento, tem que ter compatibilidade, tem que ter a mesma vontade. Então tem que existir, senão eu tenho que renunciar a algumas coisas para que nesse casamento prevaleça uma só decisão, né? E também, olha só, no versículo 6, olha só, de Mateus 19. Assim, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, preste atenção nessa palavra. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
Então, no versículo 5 e 6, eu já entendo que o casamento, ele é hétero, ele é monogâmico, e quem mais? Ele é monossomático, e quem mais, pastor? Ele é indissolúvel, tá? Nenhum homem pode desfazer o que Deus uniu, tá? Ninguém pode divorciar em nome de Deus. Eu tenho que entender que a legislação do homem, ela não está acima da lei de Deus. Existe a legislação de divórcio, realmente existe. Mas eu, como servo de Deus, eu tenho que prestar bem atenção se qualquer lei do homem, legislação do homem, vai ou não vai atingir algum princípio de Deus. Porque Deus trabalha com princípios. Então eu tenho que me atentar a isso aí, né? Eu poderia perguntar aqui para você, e muito fácil você ia me responder. Eu poderia perguntar para você, é melhor perdoar ou é melhor repudiar? Né? O que é que diz lá em Mateus no capítulo 6? Mateus, capítulo de número 6, versículo 14 e 15. Vamos ver o que que diz lá? Vamos ver se o que é melhor é perdoar ou se é repudiar. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim, palavras de Jesus, hein? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o que é melhor? O que é melhor? Perdoar ou repudiar? Uma outra coisa que eu tenho que me atentar, lá em Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, está bem escritozinho lá. Diz o seguinte, que Deus odeia o repúdio. Deus odeia o repúdio. Então, só aqui eu já posso entender que o divórcio não é algo tão aceito assim por Deus. Não é. Né? E não deve ser aceito pela igreja. A igreja, ela não pode afrouxar. A igreja, ela não pode aceitar, né? Aquilo, certas coisas que vai dar de frente com os princípios bíblicos, com os princípios de Deus. Mas, pastor Daniel, está lá nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 19 de Mateus, que por conta de infidelidade eu posso. Será? Será que eu posso mesmo? Tá? Olha, veja bem uma coisa. No capítulo 19, no versículo 9, diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ei, pode lá na tua Bíblia estar escrito adultério. Mas só que na versão de Figueiredo, na versão, né, corrigida fiel, né, o motivo ou qual eu posso ainda repudiar é se eu estiver em fornicação. Estiver fornicando, não adulterando. Tem alguns pastores que aceitam as versões onde colocam infidelidade, adultério, tal. A palavra é ligada a isso aí. Tem algumas versões bíblicas, por sinal, que eu acho que nem encontra mais palavra fornicação. Mas eles estão mudando, não pode. Eu posso aqui mostrar vários versículos bíblicos, né, onde fala de fornicação. Por exemplo, Mateus 15, 19. Mateus 15, 19, por exemplo. Mateus 15, 19, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, a Bíblia sagrada, ela separa muito bem adultério e fornicação. Então, por conta de fornicação, se eu estou fornicando, o que é estar em fornicação? É eu não estar casado e estar tendo relações sexuais com alguém.
sem eu ter um compromisso de casamento. Isso é fornicar. Já adultério não. É eu casado ter relações com outras pessoas sexuais. Né? Então, eu preciso entender que por fornicação, então alguns pastores aceitam que por conta de adultério, traição, você realmente pode. Outra coisa, você pode, mas não deve. Poder é uma coisa, dever é outra. Porque Deus não ordenou. Né? Ele ainda deixa claro que é por causa da dureza dos vossos corações. Por isso que foi. E outra coisa, naquele tempo, né, foi liberado por conta de fornicação, no caso de fornicação. Até porque adultério naquela época não precisava nem de carta de repúdio, não. Não precisava nem, porque era apedrejado. Está lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, que quem adulterasse ia ser apedrejado. Para que a viúva ia ter necessidade de receber uma carta de repúdio, sendo que aquele que traiu, no caso, né, adulterou, foi apedrejado? Ou vice-versa. Né? Então eu tenho que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa pensa, não, mas por conta de traição a Bíblia Sagrada, cuidado. Tá? Então, tem alguns pastores que aceitam, tem algumas igrejas que aceitam algumas versões onde está lá a palavra infidelidade, adultério, mas em outras versões bíblicas e outras igrejas não aceitam, outros pastores não aceitam, porque está claro, né, que fala em caso de fornicação. Tá? Eu encontro lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo de número 15, algum respaldo para divórcio. Eu posso encontrar sim, tá? Mas eu vou já explicar a situação para você. 1 Coríntios, no capítulo de número 7, versículo de número 15, está escrito assim na palavra de Deus. Mas, se o descrente se apartar, aparta-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Opa! Essa é uma situação bem diferente. Se o irmão ou a irmã é casado com um descrente e o descrente toma a iniciativa de se separar, olha, eu vou embora e abandonar o irmão ou a irmã, aí sim, eu posso dizer que eu tenho um respaldo bíblico para me divorciar, tá? Já aquela primeira opção já fica aí uma dúvida, né? Em caso de fornicação. Mas já nesse, então pastor, quer dizer que se o meu esposo que é descrente chegar para mim, me abandonar, então você não estará em servidão. A própria palavra diz, você não estará em pecado. Não estará sujeito à servidão. Tá? Aí nesse caso você pode, tá? Então, a gente tem que ter certos cuidados. E, pastor, eu que antes não conhecia a palavra de Deus, me divorciei. Opa, calma. O que a igreja deve fazer com aqueles que já estão no segundo casamento, ou ainda estão, já foram divorciados? Enfim, o que a igreja deve acolher, claro. Porque muitos lá atrás não tinham conhecimento da palavra, né? Muitos pecaram e a gente sabe que Jesus está sempre disposto a perdoar. Agora, eu preciso me arrepender, né, dos meus pecados, confessar meus pecados, e aí Jesus estará sim disposto a me perdoar. Claro! Então a igreja acolhe os divorciados, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, se vê arrependimento dentro dessa pessoa, né? E essa pessoa tem o direito, sim, de buscar uma outra vida, de viver feliz, em paz com outra pessoa, tem esse direito, né? Então, por que não Deus não vai perdoar? Então a igreja acolhe essas pessoas. Não é para desprezar. Acolhe porque Deus com certeza perdoa pecado. Eu só quero aqui deixar uma observação. Porque tem gente que já está no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Cuidado. Esse negócio de pecar, né? E aí se arrepende, aí depois peca de novo, se arrepende. Isso nós chamamos de pecado contínuo.
E para quem pensa que só blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, pois saiba que João escreveu que pecado contínuo também não tem perdão. Por quê, pastor? Porque a pessoa sempre vive aí, nesse vício, nesse ciclo, e não sai. Tá bom? Então, concluindo a palavra, né? É melhor perdoar. Se não pode, tá entendendo? Toma suas decisões, mas sempre se arrepende, confesse, vai para os pés de Jesus, busque oração, força em Jesus, consolo em Jesus, que com certeza Deus vai trabalhar no seu casamento. Essa é a mensagem que eu deixo hoje neste vídeo. Mande seu like e se inscreva no nosso canal Teologia Coerente. Amém.